Dia 74, Números capítulo 22, versículo 21, até o capítulo 23, versículo 30. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com sua espada na mão, por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito e entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz para você, para que você me espancasse já 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo." A jumenta disse a Balaão: "Não é verdade que eu sou a sua jumenta? Em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você?" E ele respondeu: "Não." Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: "Por que você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a deixado com vida." Então Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei, porque não sabia que o Senhor estava no caminho e se opor a mim então. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, eu voltarei." O anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com esses homens, mas fale somente o que eu disser." Assim Balaão foi com os 2 chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: "Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias?" Balaão respondeu a Balaque: "Eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra de Deus puser então na minha boca, somente essa eu falarei." Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Baamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: "Construa nesse lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim." Balaque fez como Balaão havia dito, e os 2 ofereceram um novilho, um carneiro, sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: "Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar, isso eu direi a você." E Balaão subiu ao monte desacampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: "Preparei 7 altares, e sobre cada um uma oferta, um novilho e um carneiro." Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: "Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você." Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto.
e ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu as palavras do Senhor, dizendo: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, venha. E disse-me a ele, e amaldiçoe a Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou o enumerou? A quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim será como o deles. Então Balaque disse a Balaão: O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: Será que eu não deveria ter cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse o seguinte: Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e lhe disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: O que foi que o Senhor falou a você? Então Balaão proferiu a palavra do Senhor e disse: Levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não faria, ou tendo ele falado, não cumpriria? Eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: Que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore sua presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu a Balaque: Eu não tinha dito a você: Tudo o que o Senhor me falar, isso eu farei? Então Balaque disse a Balaão: Venha, por favor, que eu o levarei a um outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: Construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhas e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Lucas capítulo 1, versículos 57 a 80. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. E disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu:
que o nome dele seria João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua dele se soltou. Então ele voltou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as que ouviram guardaram-nas no seu coração, dizendo: O que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava então com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Por usar de misericórdia com os nossos pais, lembra-se da sua aliança santa e do seu juramento que fez com o pai Abraão, de conceder-nos livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, e em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos vestirá o sol nascente das alturas, para nos iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Salmos capítulo 58, do versículo 1 ao 11. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidade e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já descaminham, proferindo mentiras, têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir. A voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da sua boca, arranca ao Senhor as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ao dispararem flechas, que eles desapareçam. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto da mulher que nunca vejam a luz do sol, como os espinheiros, antes que as panelas de você sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasas sejam arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, a recompensa para os justos, de fato há um Deus que julga na terra. Provérbios capítulo 11, no versículo 12 e 13. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre todos. Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso e abençoado.